Depois de surgirem na região oeste do estado focos de uma doença que pode comprometer a produção de citros, a Cidasc esteve em Rio do Oeste para orientar os produtores a manter este problema afastado. Assim como as plantas ornamentais, a produção de mudas cítricas movimenta a economia de municípios como Rio do Oeste, Laurentino e Pouso Redondo. O cuidado para manter a sanidade do cultivo aqui na região é levado muito a sério. Por isso, qualquer sinal de doença deixa os produtores em alerta. Depois do surgimento de focos de HLB na região oeste de Santa Catarina, em Xanxerê, Abelardo Luz e São Lourenço do Oeste, uma equipe da Cidasc de Florianópolis esteve aqui no Alto Vale, em Rio do Oeste, para orientar autoridades e produtores. A doença, também conhecida como greening, ataca todos os tipos de citros, compromete a produção e não há tratamento. As plantas contaminadas precisam ser descartadas. O HLB é uma doença causada por uma bactéria, tá? Aqui no estado, a bactéria encontrada nesse levantamento foi o Candidatus Ibiribacterium asiáticos. Quando a contaminação ocorre em plantas novas, ela pode levar a planta a nem chegar em fase de produção, e quando a contaminação ocorre já com uma planta mais avançada, em estágio de produção, a produção dessa planta tende a definhar, a ir reduzindo até levar à morte da planta. A doença é transmitida através de um minúsculo inseto, a Diaphorina citri, um psilídeo que voa entre as plantas e pode provocar contaminação em série. O produtor deve ficar atento aos sinais. Algumas características que a gente encontra na folha são o que são chamados de mosqueamento. Tá? Esse mosqueamento na folha, uma folha verde. Tá? Uma planta que tem as folhas verdes, normalmente, esse mosqueamento é um amarelecimento desuniforme na folha, na parte superior da folha, na parte inferior não chega a ser visível, não respeita as nervuras, é realmente assim, um desbotado em algumas regiões na folha. No fruto, o fruto fica deformado, a parte da casca fica mais grossa, existe um escurecimento na parte central do fruto, no bagaço, né? E há o abortamento das sementes também. Né? E o sabor da fruta também é afetado. Como Santa Catarina ainda tem status de área livre de greening, estão sendo traçadas estratégias para evitar que a doença se espalhe. Se houver suspeita, o produtor deve comunicar Cidasc, Epagre ou Secretaria de Agricultura. Para a Cidasc, a grande ameaça de disseminação dessa doença é a venda clandestina, o comércio ambulante de mudas que não tem registro nem aqui no estado e nem junto ao Ministério da Agricultura. Isso acaba atrapalhando todo o trabalho de controle de sanidade que é feito tanto pelos produtores quanto pelos órgãos de fiscalização. Para a Secretaria de Agricultura de Rio do Oeste, o fato de as mudas serem cultivadas em ambiente protegido favorece o controle. Eles produzem as mudas em área coberta, que já é um grande benefício que tem para esses nossos produtores, né? Mas mesmo assim a gente tem que fazer o controle disso para não deixar aparecer essa doença aqui na nossa região. E como não tem uma legislação específica, isso depende de cada produtor também querer aderir, né? Esse controle sanitário em cima das suas mudas, né? Então isso é da importância, porque com esse controle ele vai ter uma venda também melhor, né? Que todo mundo procura em Santa Catarina, porque nós temos esse controle.